Um genuflexório estava colocado ao lado do leito. Uma chama azulada, voluteando sobre um aplique de bronze, lançava por todo o quarto uma luz fraca e duvidosa. E aqui e ali fazia tremular na sombra alguma aresta saliente de móvel ou capitel. Sobre a mesa, numa cinzelada, havia uma rosa branca murcha cujas folhas, exceto uma única que ainda resistia, estavam todas caídas aos pés do vaso, como lágrimas odorantes. Uma máscara negra quebrada, um leque, atavios de todos os tipos espalhavam-se sobre as poltronas e deixavam claro que a morte chegara naquela suntuosa morada de improviso e sem se fazer anunciar. Ajoelhei-me sem ousar lançar os olhos sobre o leito e me pus a recitar os salmos com grande fervor, agradecendo a Deus por ter colocado o túmulo entre o pensamento daquela mulher e eu, para que eu pudesse juntar as minhas preces em seu nome, agora santificado. Mas, pouco a pouco, tal disposição esfarreceu e caí em desvaneios. Aquele quarto nada tinha de um quarto de morte. Em lugar do ar fétido e cadavérico que eu estava habituado a respirar em vigílias fúnebres, uma emanação de essências orientais, não sei o que de amoroso cheiro de mulher, nadava suavemente no ar aquecido. Aquela luz pálida tinha mais o ar de uma penumbra criada pela voluptuosidade do que pela lâmpada do reflexo amarelo que tremula junto aos cadáveres. Eu pensava no singular acaso que me fizera reencontrar Clarimunda, no momento em que eu a perdia para sempre, e um suspiro de pesar escapou de meu peito. Pareceu-me que haviam suspirado também atrás de mim e voltei-me involuntariamente. Era o eco. Nesse movimento, meus olhos caíram sobre o leito, que eu havia até então evitado. As cortinas de damasco vermelho com grandes flores, suspensas por cordões dourados, deixavam ver a morta deitada de costas e com as mãos juntas sobre o peito. Ela estava coberta por um véu de linho de uma brancura ofuscante, que o púrpura escuro do dossel fazia sobressair ainda mais, e de tal finura que em nada ocultava a forma encantadora de seu corpo e permitia acompanhar aquelas belas linhas ondulosas como o pescoço de um cisne, que nem mesmo a morte pudera reterçar. Parecia uma estátua de alabastro, feita por algum escultor habilidoso para colocar sobre um túmulo de rainha, ou então uma jovem adormecida sobre quem houvesse nevado. Eu não conseguia mais resistir. Aquele ar de alcova me inebriava. Aquele odor febril de rosa semimurcha subia minha cabeça e eu caminhava em largos passos pelo quarto, parando a cada volta diante do estrado para examinar a graciosa defunta sob a transparência da sua mortalha. Estranhos pensamentos atravessavam meu espírito. Eu imaginava que ela não estava realmente morta, e que aquilo não era senão um ardil que havia empregado para me atrair ao castelo e me falar sobre seu amor. Num dado momento, cheguei a acreditar ter visto seu pé se mexer na brancura dos véus e desmanchar as pregas retas do sudário. E então me dizia: será mesmo Clarimunda? Que provas tenho? O pajem negro não poderia estar a serviço de outra mulher? Sou louco de me desolar e me agitar dessa forma. Meu coração me respondeu com uma batida. É ela mesma, é ela mesma. Aproximei-me do leito e olhei com redobrada atenção o objeto da minha incerteza. Devo confessar, aquela perfeição de formas, mesmo purificada e santificada pela sombra da morte, perturbava-me mais voluptuosamente do que deveria, e aquele repouso parecia tanto com o sono que qualquer um poderia se enganar. Eu mesmo me esquecia que tinha vindo ali com um ofício fúnebre e imaginava que era um jovem esposo entrando no quarto da noiva, que escondeu seu rosto por pudor e não quer de modo algum se deixar ver. Desolado de dor, perdido de alegria, estremecendo de receio e de prazer, inclinei-me sobre ela e segurei a ponta do lençol. Levantei-o lentamente, prendendo a respiração de medo de acordá-la. Minhas artérias palpitavam com tal força que eu a sentia soprar em minhas têmporas, e minha testa brilhava de suor como se eu tivesse movido uma laje de mármore. Era realmente Clarimunda, tal como havia visto na igreja na ocasião da minha ordenação. Ela continuava encantadora e nela a morte parecia um artifício a mais.
A palidez de suas faces, o rosa menos vivo dos seus lábios, seus longos cílios abaixados e desenhados, sua franja castanha sobre aquela brancura, davam-lhe uma expressão de castidade melancólica e de um sofrimento pensativo e de um inexprimível poder de sedução. Seus longos cabelos soltos, onde se encontravam ainda algumas florezinhas azuis, faziam um travesseiro sobre sua cabeça e protegiam com seus cachos a nudez de seus ombros. Suas belas mãos, mais puras, mais diafanas do que hóstias, estavam cruzadas numa atitude de piedoso repouso e tácita prece, que corrigia o que poderia ter tido de sedutor demais. A deliciosa curva e o brilho de marfim de seus braços nus, dos quais não haviam sido tirados os braceletes e pérolas. Fiquei por muito tempo absorvido naquela contemplação, e quanto mais a olhava, menos podia crer que a vida houvesse abandonado para sempre aquele belo corpo. Não sei se foi ilusão ou um reflexo da luz, mas dir-se-ia que o sangue recomeçava a circular sobre aquela palidez opaca. Entretanto, ela continuava na mais perfeita imobilidade. Toquei de leve seu braço. Estava frio, mas não mais frio do que sua mão no dia que havia roçado a minha sobre o pórtico da igreja. Retomei minha posição, inclinando meu rosto sobre o seu e deixando chover sobre suas faces o tépido orvalho das minhas lágrimas. Ah, que amargo sentimento de desespero e impotência! Que agonia aquela vigília! Eu queria poder juntar a minha vida num embrulho e dar a ela, e soprar sobre seu corpo gelado a chama que me devorava. A noite avançava e, sentindo chegar o momento da separação eterna, não consegui me recusar à triste e suprema doçura de pousar um beijo sobre seus lábios mortos, daquela que tivera todo o meu amor. Oh, prodígio! Uma respiração leve mesclou-se à minha respiração e a boca de Clarimunda respondeu à pressão da minha. Seus olhos se abriram e retomaram um pouco do brilho. Ela deu um suspiro e, descruzando os braços, passou pelo meu pescoço com um inefável ar de enlevo. Ah, é você, Romualdo, disse ela com uma voz lânguida e suave, como as últimas vibrações de uma harpa. O que está fazendo? Esperei por você tanto tempo que morri, mas agora estamos noivos e eu poderei vê-lo e ir à sua casa. Adeus, Romualdo, adeus. Amo você. É tudo o que eu queria te dizer, e te entrego a vida que você me fez recordar em mim por um minuto com seu beijo. Até breve. Sua cabeça caiu para trás, mas ela continuava a me envolver o pescoço com seus braços, como para me reter. Um turbilhão de vento furioso escancarou a janela e entrou no quarto. A última folha da rosa saiu pela janela, levando consigo a alma de Clarimunda. A luz se apagou, e eu caí desmaiado sobre o colo da bela morta. Quando voltei a mim, estava deitado em minha cama, em meu quartinho de presbítero, e o velho cão do antigo paróquio lambia minha mão esticada fora das cobertas. Bárbara agitava-se pelo quarto com um tremor senil, abrindo e fechando gavetas ou mexendo pós em vidros. Vendo-me abrir os olhos, a velha deu um grito de alegria. O cão latiu e sacudiu o rabo, mas eu estava tão fraco que não consegui pronunciar uma única palavra, nem fazer movimento algum. Soube depois que havia passado 3 dias assim, não dando qualquer sinal de vida, além de uma respiração quase imperceptível. Aqueles 3 dias não contam na minha vida, e não sei onde foi o meu espírito durante todo aquele tempo. Não guardei lembrança alguma. Bárbara contou-me que o mesmo homem de tez acobreada que viera me buscar durante a noite trouxera-me pela manhã numa liteira fechada e se fora imediatamente. Assim que pude juntar minhas ideias, repassei para mim mesmo todas as circunstâncias daquela noite fatal. Primeiro, pensei que tinha sido vítima de uma ilusão mágica. Mas circunstâncias reais e palpáveis logo destruíram essa suposição. Eu não podia acreditar que houvesse sonhado, uma vez que Bárbara vira, como eu, o homem dos 2 cavalos negros e cujas roupas e aparência ela descrevia com exatidão. Entretanto, ninguém conhecia nos arredores um castelo ao qual se aplicasse a descrição do castelo em que eu havia encontrado Clarimunda. Uma manhã, vi entrar o abade Serapião.
Bárbara lhe havia mandado dizer que eu estava doente e ele viera a toda pressa. Embora tal pressa demonstrasse afeto e interesse por minha pessoa, sua visita não me deu o prazer que deveria ter dado. O abade Serapião tinha no olhar alguma coisa penetrante e inquisidora que me aborrecia. Eu me sentia embaraçado e culpado diante dele. Ele fora o primeiro a descobrir minha perturbação interior e eu detestava por clarividência sua presença naquele momento. Pedindo-me notícias da minha saúde num tom hipocritamente meloso, ele fixava em mim suas duplas pupilas amarelas de leão e mergulhava como uma solda em seus olhares em minha alma. Depois, fez-me algumas perguntas sobre a maneira como eu conduzia minha paróquia, se estava gostando, em que eu ocupava meu tempo e meu ministério, o que me deixava livre, se eu fizera amizades entre os habitantes locais, qual eram minhas leituras favoritas e 1000 outros detalhes semelhantes. Eu respondi a tudo o mais brevemente possível, e ele, sem esperar que eu acabasse, passava a outra coisa. Aquela conversa não tinha evidentemente qualquer relação com o que ele desejava dizer. Então, sem preparação alguma e como a notícia da qual ele se lembrava naquele instante estivesse com medo de se esquecer depois, disse-me com voz clara e vibrante que ressoou em meus ouvidos como trombetas do juízo final. A grande cortesã Clarimunda morreu há pouco tempo, depois de uma orgia que durou 8 dias e 8 noites. Foi algo infernalmente esplêndido. Renovaram-se as abominações dos festins de Baltazar e de Cleópatra. Em que século vivemos, meu bom Deus? Os convivas eram servidos por escravos bronzeados falando uma língua desconhecida e que me pareceram verdadeiros demônios. A libreda mais humilde deles poderia ter servido de vestimenta de gala ao imperador. Sempre correram sobre Clarimunda histórias muito estranhas, e todos os seus amantes terminaram de forma miserável e violenta. Disseram que ela era uma vampiro mulher, mas para mim era Beelzebub em pessoa. Eu não conseguia impedir um movimento ao ouvir o nome de Clarimunda, e a notícia da sua morte, além da dor que me causava por sua estranha coincidência com a cena noturna da qual eu fui testemunha, atirou-me numa perturbação e num pavor que transpareceu em meu rosto, por mais que eu tentasse dominar. Serapião me lançou um olhar inquieto e severo, depois me disse: "Meu filho, devo adverti-lo. Você está com o pé erguido sobre o abismo. Tome cuidado para não cair. Satã tem a garra longa e os túmulos nem sempre são fiéis. O túmulo de Clarimunda deveria estar selado, pois, segundo dizem, não é a primeira vez que ela morre. Que Deus vele por você, Romualdo." Após ter dito essas palavras, Serapião ganhou a porta a lentos passos e nunca mais o revi.